para todas vocês aqui do canal, hoje com essa pergunta bem diferente. Será que nosso país vai melhorar? Aqui com a mensagem da cafeomancia. Eu resolvi trazer esse tema porque, enfim, as coisas andam um pouco estranhas. Será que nós vamos ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade? Será que esse nosso Brasil vai melhorar? Será que nós vamos ter aí um período de prosperidade nesse país? E um pouco mais de harmonia e de união? Então, para responder essa dúvida, esta questão, eu vou tirar aqui a mensagem da cafeomancia. Então, vamos começar aqui com a nossa xicrinha e depois eu vou tirar também aqui 3 cartas do tarô para complementar a nossa leitura, essa leitura sobre o futuro do nosso país. Vamos verificar? Eu aqui não vou dar nomes, eu apenas vou passar a mensagem conforme o questionamento, ok? Que é se o nosso país vai melhorar, se vai ter condições de uma maior prosperidade e também de harmonia. Então aqui, pelo que sai aqui, desses desenhos que são formados aqui, para trazer essa mensagem, existe sim a possibilidade de uma melhora, porque tem um movimento também muito espiritual, olhando para o nosso país, para tudo que vem acontecendo aí nos últimos anos. Mas também tem forças negativas, um pouco de pessimismo, aí eu diria da maioria das pessoas, falando aqui no coletivo. Uma das imagens que aparece aqui nesta borra de café é uma águia, né? E esta águia, ela sobrevoa os outros desenhos, informando que algo bom, de poder elevado e espiritual, então não se trata de pessoas, ok? Então não vamos aí dar nomes, tá? Para que haja um momento de libertação, de liberdade, de um respiro talvez, tá? Não liberdade total, porque isso não é possível, mas pelo menos há uma possibilidade aqui de se pensar que haverá meios para que este país comece, tá, a ter uma melhora. Essa melhora, ela não precisa ser necessariamente só na economia. Vamos pensar pelo menos no estado geral das pessoas, no sentido de ter mais otimismo. E se isso vai acontecer, significa que os acontecimentos vão aí ter soluções. Ainda há um período, tá, de dificuldade que está se aproximando, de alguns conflitos que ainda vão acontecer. Então, no cenário político, no cenário da economia, ainda tem aqui algumas questões difíceis. Então, haverá também, eu diria que, um empenho maior no sentido de ter resiliência, de ter paciência aí, lógico que está ligado aí com os líderes, com as pessoas que têm a mente aberta, a inteligência para poder trazer, enfim, algumas soluções. Mas muito das coisas que estão se passando agora no momento, algumas pessoas, né, alguns líderes, algumas pessoas aí vão ter um pouco de decepção. Então tem aqui também esse período mais difícil antes de uma melhora, antes de ter aí uma luz no final do túnel, de se ter uma maior aí esperança nesse sentido. Eu percebo que algumas pessoas vão ficar muito isoladas
Então tem isso aqui também, ok? Pessoas, elas vão se isolar, mas não num sentido assim negativo, mas no sentido de obter proteção, ok? Então eu vejo aqui uma presença de algumas pessoas que vão se recolher no sentido de, enfim, se protegerem, de estarem seguras, ok? Por temer, claro, algum tipo de prejuízo. Vamos falar assim, prejuízo no momento. Também tem aqui nesse movimento, né, figuras espirituais ajudando, mandando energias aí positivas. Então existe um movimento também de uma luta, um esforço de algumas pessoas para se manter, eu diria que um pouco de alívio para este país. Em termos de tempo, eu diria assim, que até o final do ano muita coisa vai acontecer ainda, ok? Eu acho que essa melhora, ela não vem esse ano. É uma linha de tempo aqui gradativa, aos poucos as coisas vão ficando um pouco mais leves, aos poucos vai surgindo soluções, ok? Para que essa nação, para que esse nosso Brasil, ok? Mantenha-se firme e próspero. Essa prosperidade, ela não vai chegar, claro, de imediato. São alguns movimentos, né, específicos que no decorrer do tempo as coisas vão começando a melhorar. Em termos de harmonia, é esperado sim que ocorra também dentro de uma linha de tempo aí de 1 a 2 anos. Então as coisas, elas não vão se acalmar totalmente agora, nesse momento. Agora é a hora de ser positivo, otimista e pensar que a solução está vindo logo aí no horizonte, porque tem aqui também ajuda da espiritualidade. Haverá algumas perdas? Sim, haverá. Alguns prejuízos no sentido aí de economia? Sim, isso vai acontecer, ok? Mas o que vai aqui ser o ponto de virada vai ser exatamente o sentido de resiliência, de paciência, mas haverá um meio, sim, de negociação, e que essa negociação ela não vai ser tão complicada como as pessoas estão pensando, ok? Então, muita gente decepcionada, algumas pessoas vão continuar aí isoladas por um tempo, mas isoladas não no sentido de algum tipo de prejuízo ou de punição, nada disso, apenas para apenas para a própria proteção e também negociação. Então não é só se isolar ou sair de cena por medo de algo, mas sim para elaborar, estruturar e trazer soluções. Então eu percebo que em algum momento vai ter uma reunião com algumas pessoas, ok? Essa reunião ela vai ser sigilosa, ela não vai ser divulgada e isso só vai vir a público depois que passar bastante tempo. Então é um grupo de pessoas que estão se reunindo no sentido de parcerias, no sentido de trazer soluções, tá ok? Para o nosso país. Então essa borra de café, o jeito que ela saiu, tem muitos detalhes. Alguns detalhes, nem todos aqui eu posso falar. Então eu estou dando assim apenas uma geral para aliviar o coração aí das pessoas, principalmente das pessoas aqui do canal que me seguem e quem está chegando agora também, dá a sua opinião. Você gostou dessa mensagem? Você acha que de repente tudo isso pode acontecer? Você que está aí na expectativa, claro, de detalhes, nesse momento não é possível, ok? Mesmo porque, enfim,
o tempo vai dizer, ok? Como as coisas aí vão acontecer. Então, nada de ansiedade, então não existe aqui nenhum tipo de catástrofe, ok? Alguns dissabores, talvez sim, ok? Precisamos amadurecer, ok? Ser fortes, positivos e pensar na união, na parceria, ok? Porque haverá aqui também, ok? Propostas de parcerias para esse país que vão ser muito importantes. Então já tem aqui este movimento aqui, algumas coisas, claro, no sigilo total, aí que estão correndo aí em algum lugar aí desse nosso planetinha, ok? E que vai favorecer o nosso Brasil. Por enquanto, o que tem aqui é que a liberdade desejada, ela vai ocorrer. Ela pode demorar 1 ou 2 anos, mas a nossa nação, o Brasil, vai conquistar essa liberdade e a prosperidade, ou pelo menos um pouquinho de paz, porque a gente está precisando. Então, vamos agora para confirmar, vamos tirar 3 cartinhas aqui do tarô. Vamos ver se o tarô vai complementar, vai trazer mais alguma mensagem para o nosso país. O eremita, o sol, a força. Então, perceba que esses 3 arcanos, eles complementam muito bem tudo aquilo que foi dito aqui na mensagem da cafeomancia. O eremita, o que significa? Agora é um momento de parada. Talvez não tenhamos todas as respostas, ok? Porque existe sim a necessidade de cuidado, de sabedoria principalmente, e claro que isso vai partir de pessoas que são importantes. A carta há sim um olhar aí de algum país que vai aí ajudar numa transição deste momento, ok? Quando eu falo transição, é deste momento, dessa crise do momento, dos problemas de agora, ok? Para que o futuro, esse país, possa ter o controle, ok? De todos os problemas aí que vem afetando a nossa economia, que vem, talvez, atrapalhando o desenvolvimento desse país para um futuro melhor, um futuro mais justo e com uma maior liberdade. Eu espero que você tenha gostado da mensagem. Deixa aí a sua opinião, tá? Se você gostou, se você sentiu que pode tudo isso de bom acontecer, mesmo sem falar aí de alguns detalhes, ok? Mesmo que eu não quero me comprometer aí com pessoas. Então é isso, gente. Eu gostei de fazer, achei que a borra de café foi muito otimista nesse sentido do que eu, e acredito que muita gente espera que aconteça nesse nosso Brasil, para que a gente possa, pelo menos, dormir um pouco mais sossegado, com mais esperança no coração. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa aquele joinha para mim, ok? E aguarde que eu volto com mais vídeos aqui no canal para você.